Olá, você que acompanha o trabalho do Mágico Dragon. Estamos aqui agora com Solange, certo? Eu precisei anotar aqui na prancheta as qualificações dela para vocês entenderem sobre o tema que a gente vai falar aqui agora, tá? Nós vamos falar sobre a questão da sanidade. Nós estamos aqui agora no Juliano Moreira, Hospital Juliano Moreira. Essa é uma questão que é bastante atual. Você vê que eu estou com a camisa do Coringa aqui, né? Discute também esse tema da sanidade. E a gente tem tantos problemas atualmente, muitas pessoas passando por problemas emocionais sérios, graves. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui com Solange. Ela é formada em farmácia industrial, tá? Ela atualmente exerce no Juliano Moreira o cargo de coordenadora de farmácia. Ela trabalha aqui há 30 anos, tá? Ela já foi presidente de várias comissões que foram formadas aqui dentro do Juliano Moreira, comissões importantes. Ela participou de várias padronizações que fizeram toda a diferença para o público que o hospital recebe, né? Ela participou, por exemplo, da construção de uma lista de medicamentos de alto custo, certo? Ela lutou por isso, porque os pacientes precisavam disso, e sem isso dificultava a continuação do tratamento dessas pessoas. Ela tem especialização em psicofármacos. Qualquer coisa, eu quero informar para você o seguinte: o Juliano Moreira está instalado hoje no bairro do Narandiba. No bairro de Narandiba. Essa instalação começou no ano de 82 e Solange começou a trabalhar aqui no ano de 89, tá? Bom, então vamos lá. Solange, você falou que quando você fez esse concurso público você tinha várias opções e entre elas estava o Juliano Moreira, né? Sim. Fale sobre suas opções que você tinha na época que passou no concurso e por que justamente o Juliano Moreira, que é a opção que qualquer pessoa do outro lado da tela imaginaria em não querer vir. É interessante que quando eu vim trabalhar aqui, quando eu cheguei lá para escolher onde eu queria ficar, duas colegas minhas que estavam na classificação abaixo da minha, porque você sabe que a classificação sua no concurso público, com as provas de títulos e tal, é o que define se você pode tirar o outro que está com a classificação abaixo. Sim. Então elas ficaram super surpresas, tensas, né? Quando me viram, né? Falam, pronto, ela vai escolher o HGE ou a Bahia Pharma, que na época era o melhor salário. Era que todo mundo esperava, né, pois é, de você. E o Hospital Geral, porque o HGE oferecia a possibilidade de você trabalhar como plantonista, o que otimizava mais sua vida. Aí quando eu disse que eu queria trabalhar no Juliano Moreira, até elas falaram assim: você tá maluca? Juliano Moreira? Dá até piada isso aí. Você tá maluca, Juliano Moreira? Olha aí, ó, dá piada isso aí. Você tá maluca? O Juliano Moreira é no final do nada, porque toda essa comunidade aqui não existia. Isso aqui tudo era mato, era uma grande, tipo assim, tinha um capim muito alto lá embaixo, assim. Tinha um rio, né? Que até hoje tem uma rua aí chamada Águas Cristalinas. Interessante. Né? E aí tem nascentes de rio e tudo aqui dentro. E isso aí não existia, isso era tudo mato. Então ninguém pegava uma carona para vir para o Juliano Moreira, porque o Juliano... você vai passar no Juliano Moreira, me deu uma carona? Não, porque ele era o fim, o final de tudo. Sim. Tanto que a gente pegava um ônibus, saltava no Roberto Santos e descia por aí por trás, que também não existia essa favela, e descia para o Juliano Moreira, entendeu? Então pode-se dizer que você viu essa comunidade nascer, Sim, né? eu vi nascer. Então, eu falei, não, eu quero trabalhar lá mesmo, eu quero trabalhar com saúde mental. E foi uma vocação mesmo, porque hoje eu lhe digo, com tanto tempo trabalhando em psiquiatria, que é vocação. A área de saúde, a psiquiatria dentro da área de saúde é vocação. Se você não tiver vocação, se você não tiver um feeling para trabalhar com saúde mental, você não fica. Inclusive, eu já, ao longo desse tempo, eu vi pessoas fazerem concurso e quando foram relocadas para cá, elas desistiram do concurso. Porque tem pessoas que não têm condições psicológicas, não têm perfil para trabalhar com saúde mental, entendeu? E eu fui ficando, estou aqui há 30 anos. Bacana, bacana. Quais são os seus primeiros desafios nesse trabalho? Quais foram as primeiras coisas que te impactaram e que você foi superando aqueles problemas? Bom, na verdade é até estranho falar, né? Porque quando eu cheguei aqui eu me senti em casa. Porque era tudo que eu esperava. Eu esperava o novo, o diferente, né? O desafiador.
Eu me lembro que durante algum tempo eu fiz farmácia clínica no ambulatório. E eu peguei um paciente que hoje, que ele até concluiu, ele entrou no programa de alto custo e ele ficou muito bem, né? Ele era esquizofrênico, ele ficou muito bem, ele foi para São Paulo, ele fez doutorado em informática, né? E ele era um menino muito inteligente. Até hoje ele faz esse, porque você sabe que o tratamento para esquizofrenia você vai usar a medicação a vida toda. É como um diabético, como um hipertenso, é uma medicação de uso contínuo. Mas eu estava entrevistando ele no ambulatório e ele fez perguntas que me fizeram refletir muito. Ele olhou para mim e começou a me entrevistar. Ele começou a me entrevistar. Eu estava entrevistando ele e ele tomou, inverteu a coisa, Nossa. né? E ele disse assim: o que é que ele faz pensar que o louco sou eu? E se for você? E por quem foi que disse que o diferente é o louco? E quem disse determina que isso? E quem disse que a realidade está com você e não comigo? Eu comecei a entrar naquela coisa assim e comecei a entender realmente que isso é muito relativo. E tem um slogan da luta antimanicomial que diz o seguinte: de perto ninguém é normal. E não é mesmo. Não é. Né? Não é. Basta alguém levar você ao limite que você sai da sua normalidade. E aqui você já me lançou aqui vários links pra gente dialogar também um pouco sobre o filme de Coringa. Que você vê, por exemplo, na cena onde ele vai ser tratado, que ele dialoga com a profissional de saúde, né, que trabalha com ele. Que ele também questiona ela em algumas coisas, bota ela contra a parede em algumas sobre coisas. alguns aspectos, né? E ela própria se questiona, né, sobre a atividade dela, sobre o que ela exerce. É um constante autoquestionamento do que é o real, né, do que não é. Você vê que o filme do Coringa dialoga também o que foi real e o que não foi. Sim. Porque há um momento que você percebe que o Coringa ele imaginou muita coisa, né? Ele tem a parte dele real e ele tem a parte do delírio que para ele é tão real quanto o delírio. Exatamente. Né? Ele viaja nesses dois mundos ao mesmo tempo. Isso. Né? Eu quero explorar um pouco o que você falou sobre a negação da doença, né? A negação por parte de quem está com problema de saúde mental, a negação por parte de quem convive com ele, aquela coisa de varrer a poeira para debaixo do tapete. Sim. Hoje a gente tem uma realidade social onde os problemas de saúde mental são cada vez mais comuns de se encontrar por aí, né? A gente vê as pessoas com problema de saúde mental cada vez mais perto da gente, cada vez mais próximo do nosso convívio, e quem sabe até você que está do outro lado da tela esteja passando por algum problema de saúde mental e não assume em si mesmo isso, e por isso mesmo termina agravando a situação, né? Bora falar sobre essa questão da negação, aprofundar um pouco mais isso. A gente tem que pelo menos assumir pra gente mesmo que a gente precisa se tratar. Sim. Né? Como é que você vê hoje essa evolução ou não dessa situação? Como é que você percebe as pessoas, qual é a percepção que você tem que as pessoas estão encarando as suas próprias doenças de saúde mental? Bom, eu acho que agora, né, as pessoas estão mais alertas e elas estão mais informadas e elas estão mais buscando mais ajuda. Isso melhorou. O que piorou? O que piorou é essa vida miserável emocional que nós vivemos. Então as pessoas estão procurando mais ajuda, mas as pessoas estão adoecendo muito mais. Muito mais. Isso é alarmante, Entendeu? Isso é notável. Então a síndrome do pânico está aí. Muitas pessoas, profissionais até, liberais e outros, entendeu? Que tem síndrome do pânico. E que viram a fobia, né? Sim. A depressão, que é um mal do século. Pô, está se espalhando demais. Pois demais. é. Então, quem nunca passou por uma depressão? Exato. Né? Então, assim, quando você passa uma depressão por um luto que tem um tempo e tal, isso é fisiológico, isso é normal, né? Mas quando isso se estende pela sua vida, ele incapacita, inclusive para trabalhar. Para trabalhar.
Né? Porque tem muitas pessoas que aparentemente elas estão saudáveis, mas elas não têm Não tem vontade nenhuma. Elas não têm vontade de sair da cama. E está fora do controle dela, entendeu? completamente fora. Exatamente. Então eu acho que a qualidade de vida piorou. Entendeu? O progresso e essa coisa desenfreada do sucesso. Da obrigação de ser sucesso. Você tem que ser o melhor na mídia, você tem que ter não sei quantos seguidores, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter o melhor trabalho, você tem que fazer sua pós, você tem que ter mestrado, doutorado, você tem. E tem horas que a pessoa não aguenta mais isso. Vira um conjunto de gatilhos para depressão. Exatamente, né? Entendeu? Então eu acho que nós melhoramos por um lado na informação e pioramos pelo outro na qualidade. E aí, fazendo um link com o filme do Coringa, mais um link aqui, é interessante que o Coringa ele fala o seguinte no filme, que é impossível ser feliz o tempo inteiro. Sim. É exatamente isso que você está colocando aqui agora. Exatamente. E as pessoas, você veja, olha o mundo do Face, todo mundo é feliz. Eu queria me mudar para o mundo do Face. Sim. Se tivesse uma casinha lá, eu ia morar lá no Face. Sim. Porque todo mundo posta em casas que não são suas, ambientes que não são seus, e vivem uma vida fictícia. Eu estava vendo assim, uma vez mesmo eu recebi um grupo de pessoas e alguns jovens na minha casa. E eu fiquei observando um casal que estava lá, tirando fotos em vários ângulos. E eles não se sociabilizavam, eles não conversavam entre si. Eles simplesmente estavam mais preocupados em fotografar aquele momento para colocar na rede social do que viver o momento. Entendeu? As pessoas não estão vivendo o momento, elas não estão conversando. Elas estão registrando o momento, mas não estão vivendo. Exato, exatamente. Elas estão passando batidas pela vida. Né? Não tem mais aquele tete-a-tete, aquela conversa. Né? Você conversa virtualmente. E aí me preocupa. Então a gente precisa resgatar, porque o ser humano, ele é necessariamente social. Ele precisa se relacionar. Isso é uma coisa indispensável para a saúde mental, o relacionamento. Se relacionar e saúde mental é uma coisa que está muito ligada, entendeu? Como acho que era Carlos Drummond de Andrade que dizia que uma casa feliz é uma casa desarrumada, né? É que tem vida, você movimenta, você vive. E eu sempre digo o seguinte: cuidem da sua saúde mental, porque um corpo sadio com uma mente doente, né? Como diz Coringa, né, no filme também, mais uma vez estabelecendo mais um link, né? A diferença entre mim e você é um dia ruim. E ele teve vários dias ruins. Vários dias ruins. Assim, é importante para você do outro lado entender o seguinte: a gente pode ter a prepotência de se considerar extremamente saudável mentalmente, uma pessoa incrível, capaz, plena, mas não tem ideia do quanto nossa saúde mental é frágil, o quanto a qualquer momento essa fragilidade pode ser quebrada. Sim, é uma linha muito tênue. E a gente não se leva a sério no nosso emocional, sabe? A gente acha que é bobagem, depressão é bobagem. Não é bobagem. Não é. Não é bobagem, é para ser levado muito a sério, não é frescura. Não. Que esse é o texto que as pessoas dão. Não é preguiça. É frescura, é preguiça. Não, cara. Não. É uma incapacidade total de reagir, né? É uma coisa assim que é maior do que a pessoa, né? Eu diria, não existe, o que é a septicemia? Não é infecção generalizada que a pessoa... Então, eu diria que a depressão é uma septicemia da alma. E leva à morte. E contamina tudo, né? Sim. Não só a si próprio, mas contamina com quem convive com você. Sim, com certeza. Todo mundo entra num clima e... Todo mundo, entendeu? Pode se dizer que é um velório vivo, né? Sim. E eu digo a todo mundo, quando você vê que a sua capacidade de suportar determinada coisa chegou no seu limite, antes de chegar no seu limite, tome uma posição. Tome uma posição.